But these bitches in my business got me out here choosing violence. If you see me out. Vamos começar o último Spa Day de 2025. Vocês vão ver aí, gente, que eu gravei esse Spa Day em vários dias, então eu vou estar com muitas roupas diferentes. Pra começar esse Spa Day, eu decidi começar pelo cabelo, eu decidi pintar ele, reacender a cor. Na verdade, eu queria mesmo trocar a cor do cabelo, né? Deixei ele bem mais claro, da raiz até as pontas. Mas vocês vão ver aí de antemão que mudou um pouquinho, tá? Não mudou muita coisa, não, mas mudou um pouquinho. Meu cabelo já tinha mais de 3 meses que eu não fazia o retoque da cor, então ele já tava com a raiz bem crescida, como vocês podem ver. Comecei repartindo ele no meio, gente, e já fui passando o cremezinho na mão, passei no rosto inteiro, passei no pescoço também. A tinta que eu usei, gente, foi da Super Bonita 7.7, o louro marrom. Deixei tudo separadinho, deixei o pincel, a vasilhinha, e dentro da caixa vem essa bisnaguinha e o potezinho com água oxigenada. Essa tinta é desses que colocam assim, tá? Vem o fixador, vem a luvinha, você coloca tudo ali dentro, mistura e utiliza ali no cabelo mesmo. Pra fazer, gente, a tinta não teve muita coisa pra poder fazer, né? Não tem muito o que fazer. Você tira ali a tinta da bisnaga, coloca dentro do fresquinho. Aí eu pedi a ajuda ao aniversário do meu namorado, que é muito mais forte que eu, pra poder tirar o restante da tinta da bisnaga, colocar dentro da vasilhinha. Fui mexendo, gente, sacudindo. Nessa hora aí é um treino de braço muito intenso, porque você tem que sacudir bastante pra tinta misturar com água oxigenada. E aí eu já fui colocando a luva pra poder aplicar no meu cabelo. Para a aplicação, gente, é tudo muito fácil, tá? É só você botar, passar primeiro um pouco na frente, depois ir aplicando, tá? E eu passei um pouco na frente, né, na parte da frente do cabelo, porque sempre eu vejo as pessoas dizendo que tinta primeiro a gente começa pela frente, depois vai descendo. Porém, o meu cabelo já tinha dias que eu não lavava e tava muito embaraçado, então pra mim seria muito mais fácil começar aplicando um pouquinho na frente, né, pra já ir agindo, e depois eu começar pela parte de trás e subir no cabelo. E foi o que eu fiz, tá, gente? Comecei por baixo e fui subir. Comecei aplicando pela raiz, tá, porque foram a parte mais escura do cabelo, e depois eu fui puxando pras pontas, mas eu só deixei pra poder aplicar nas pontas bem no finalzinho, tá, que eu terminei todo esse lado do cabelo. Vou deixar vocês aproveitando aí um videozinho e daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês. He owned a couple acres, a couple fake visas, cause he never got his papers. Gave up on love, fucking with them heartbreakers. But he was getting money with the movers and the shakers. He was mixed with a couple things, bought like a couple rings, bricks in a condo and grams to sing. Left arm, baby mother tatted. 5-year bid up north when they read it. Anyway, Aqui, gente, eu já tinha terminado de passar a tinta nas duas partes do cabelo, tá? E aí eu fui com um pouco mais de tinta aplicada na parte da raiz e fui esfregando assim mesmo, porque pra mim ainda não tinha pegado 100%. Como eu comprei apenas uma caixa de tinta, né, eu já tinha noção de que não ia, né, pegar direito. Mas só que mesmo assim eu continuei e deu, gente, pra passar no cabelo todo, tá? Não clareou da forma que eu pensei que iria clarear, mas ficou bem legal pro que tava. Após eu ter passado na parte da raiz, eu peguei uma boa quantidade, juntei ali, prendi na parte de trás e fui passando bem nas pontas, porque eu tinha passado na parte da raiz, então eu precisava agora passar na parte das pontas. Pausa pro divo do meu namorado, que também tava pintando o cabelo nesse dia, tá? Eu tirei o dia pra poder fazer o cabelo dele, aproveitei e fiz o meu também, e ele pintou o dele de preto azulado. Como sempre, o divo muito envergonhado não quis aparecer. E aí, gente, eu continuei, tá, aplicando a tinta pelo restante no cabelo, fui passando tinta por todo o cabelo mesmo até a tinta acabar. E como a gente viu no início do vídeo, o cabelo tava bem armado, tá? Tava bem cheio, tava bem ressecado e agora nem parece o mesmo cabelo. O cabelo sumiu. Aproveitei também pra poder passar um pouquinho na sobrancelha. Vocês vão ver aí que não mudou nada, mas eu ainda assim passei. E agora foi só esperar os 30 minutos.
Quando já estava nos últimos 5 minutos da ação da tinta, eu aproveitei para poder preparar água oxigenada com pó descolorante para descolorir os pelos. Comprei, gente, água oxigenada de 40 volumes para ser mais rápido a ação. E eu coloquei todo o potinho de água oxigenada, tá? E pasme que ainda ficou grosso, porque eu nem coloquei o pozinho todo. Fiz toda a misturinha e eu apliquei na hora que eu fui tirar a tinta, porque eu também já aproveitei para poder tomar o meu banho. E esse é o antes dos pelinhos. Bom, gente, aqui já estamos no dia seguinte, tá? O dia após eu ter pintado o cabelo. E esse é o resultado do meu cabelo seco. Dá pra ver que ele agora tá bem mais marrom e a raiz ela não tá tão escura assim. Porém, eu gostaria muito que ela ficasse um pouco mais clara. Então, provavelmente, daqui a um tempo eu pinte novamente. E aí eu fui revitalizar o meu cabelo pra poder começar o dia e borrifei um pouquinho de água. Nesse mesmo dia à noite, gente, eu aproveitei para já dar início às minhas unhas. Aí eu já tinha feito, tá, a mão direita. E aí eu já ia fazer só a mão esquerda para poder ser bem mais fácil. E decidi gravar só ela para vocês. Aí eu comecei lixando, gente, minha unha. Eu usei um motorzinho para poder lixar, tirar toda a decoração e deixar uma postiça bem fina. Aí eu tava usando a unha postiça, né, que eu coloquei por cima da minha unha mesmo natural, para poder ficar, né, segurando um pouquinho, ser um tipo de barreira, para poder ela durar até o final do ano, porque eu imaginei que eu não ia passar o mês de dezembro com essa unha intacta na minha mão. Aí eu fui tirando toda a decoração e deixando também essa postiça bem fininha. Eu tinha saído, gente, de um dia de atendimentos, então vocês conseguem ver ainda o resíduo ali de marca, né, de manchinha mesmo da rena, tá na minha mão. Após lixar, eu peguei o algodão e coloquei por cima da minha unha, molhado com um removedor de esmalte. Deixei agir ali por uns 5 minutinhos e aí depois eu fui removendo ele em cima da unha. Desse jeito, gente, é a forma mais fácil de você conseguir remover, tá? Agora, editando, eu percebi que eu não gravei a parte da remoção da postiça. Porém, eu gravei depois todo o processo de limpar ela após, né? E todo o lixamento também. E aí, gente, eu já fui limpando ela, tá? Fui lixando ela, deixei ela bem certinha. E já fui aproveitando também pra poder já deixar no formato que eu queria, tá? Eu tô com a unha no formato a molde, e é o formato que ele já tava por debaixo da postiça que eu tava usando. Então eu só fiz manter ele. E logo em seguida eu já fui passando o amolecedor de cutícula pra já fazer a cutilagem dela. Aí eu deixei bem, gente, a unha, deixei ela no formato bem certinho, porque eu realmente queria que ela ficasse bem redondinha e meio pontudinha. Para amolecer, eu tô amando usar esse amolecedor de cutícula que eu comprei, tá? E aí eu fui molhando e fazendo a cutilagem normalmente, como eu faço todas as unhas. Anyway, I felt them, told them, put them on lock, seat belt them, took them out to Belgium. Welcome, bitches this pretty, that's seldom. This box better than the box he was held. Depois de ter cutilado, eu venho com a lixa buff para poder tirar o brilho da unha e também para poder tirar as rebarbinhas da parte de baixo. Depois eu vim com a lixa manual para poder tirar e fazer ranhuras na parte de cima do leito. E fiz toda a preparação, tá, gente, para poder fazer a minha esmaltação em gel. Aí eu limpei a unha com álcool, tá, porque eu tô sem prep, então pode usar o álcool tranquilamente. Vim comprar me passando por toda a minha unha. Passei, só não encostei na cutícula, deixei o tempo de secagem, gente, pra ele poder sugar ali na unha, né, pra ele poder entrar na unha. E depois eu vi com gel base e passei na unha, fiz uma camadinha e depois coloquei pra secar, tá, por 60 segundos. Aí, gente, eu tava na segunda camada, tá, do pó cromado, que eu utilizei o pó cromado pra poder fazer as minhas unhas. E aí eu já tava na segunda camada. Só que eu esqueci de gravar, mas basicamente eu passei o top coat e deixei secar por 15 segundos. E depois eu já vim aplicando o pó cromado por cima, assim que saiu da cabine. E depois eu fiz a mesma coisa, tá, gente? E aí, pra finalizar a unha toda, nas duas mãos, eu passei o top coat, deixei secando 60 segundos na cabine. E depois eu
eu já vim pra finalizar com o óleo de coco, tá? Aí eu tô fazendo a segunda camada na outra mão e aí vocês conseguem ver melhor como foi que eu fiz pra poder fazer, né, esse efeito com o cromado. Eu fiz desse jeito, gente, porque eu queria uma unha que estivesse toda dourada. Então foi a melhor forma de eu fazer, foi com o pó cromado, já que eu não tô com esmalte dourado. Depois que eu passei o top coat para poder selar a esmaltação, eu vou com um algodão com álcool para poder tirar toda a sujeirinha de pó cromado que fica grudada nos dedos. Em seguida, eu já vim com óleo de coco passando na área da cutícula para poder deixar elas bem hidratadas. E esse foi o resultado das unhas, gente. Confesso que eu amei, fiquei apaixonada por elas. E essa já sou eu no dia seguinte para poder fazer os meus cílios, tá? Eu iria fazer os cílios e as sobrancelhas, gente, mas só que eu tava aproveitando o final de atendimentos, tá? E a pausa de um momento pro outro para poder fazer as minhas coisas, porque nessa época do ano, para quem trabalha na área da beleza, tem que aproveitar qualquer momento de descanso para poder fazer as coisas em si mesmo. Tô começando a fazer cílios agora, então, gente, qualquer erro pode, por favor, privar de comentários maldosos, porque realmente estou começando, então eu só fui aplicando, começo pela parte de trás do olho, então eu fui aplicando de um lado e do outro também, já para poder ir alternando, porque nessa forma para mim fica bem melhor e até um pouco mais rápido. Nesse processo todo eu demorei uns 25 minutos para poder aplicar nos meus olhos, tá? Porque eu também ia fazendo pausa, ia fazendo bem devagar. Para fazendo em mim, eu acho que demora mais do que eu fazendo em outra pessoa. Eu acho que também por questão de prática. Mas nisso eu achei até bem fácil, tá? O formato que eu quis fazer dessa vez foi um formato mais um gatinho misturado com fox. Porém, eu acho que ficou mais pro gatinho, tá? Que é aqueles que ficam a parte de trás maiores e vai diminuindo conforme vai chegando até o cantinho interno do olho. E aí eu vou deixar vocês acompanhando esse processo. Calls 'cause I'm not home. What you gonna do on it? Anyway, I felt them, helped them, put them on lock, seat belt them, took them out to Belgium. Welcome, bitches this pretty, that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm on the D in the outer. I call him Tabby like louders. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let him play with my pussy, then look at all of his fingers. I'm in the zone. That's like high school. We can slide though. He owned a couple acres, a couple fake visas, cause he never got his papers. Gave up on love, fucking with them. E esse foi o resultado dos cílios, gente. Foi a segunda vez que eu faço em mim mesmo e eu acho que ficou perfeito. E esse foi o nosso vídeo e esse é o nosso espadeiro. Five, he had been up north when they read it. Anyway,